analisar os agrupamentos por esse software que eu rodei lá. O método se utiliza de uma abordagem de campo em pesquisa de uma grade regular usando círculos de diferentes tamanhos. O raio do círculo varia de acordo com o tamanho da população. Para cada círculo, o método calcula a probabilidade de que o risco de uma doença seja relevado, seja considerado dentro do círculo em comparação com fora do círculo. Então, é um círculo que escaneia o mapa, sabe? De modo que vai calculando a probabilidade dentro dessa zona ou desse círculo, em comparado com a probabilidade de ocorrência de uma doença fora dessa zona ou círculo. A zona com maior razão de verossimilhança é aquela que tem maior probabilidade de conter um grupo de doenças. Então, isso aqui é mais ou menos o que eu falei do StatScan. Se for uma análise espaço-temporal, ele considera a dimensão, a altura, o que seria um cilindro. E se for uma dimensão puramente espacial, são apenas círculos. A dimensão espaço-temporal considera aqui a altura do cilindro, beleza? E assim, desse lado aqui, você vê a análise espaço-temporal. Aqui eu estou considerando um desenho tosco que eu fiz, mas é bem ilustrativo. De maneira que X são casos, Z é o tamanho do raio escaneado por essa circunferência e a probabilidade de acontecer um caso dentro dessa zona delimitada por essa circunferência é dado por XZ, que são os casos da zona Z, e XZ barra os casos fora da zona Z barra, beleza? Então tá, então vamos para as definições. N é a população no iésimo município, NI. Nzão, a população total no mapa. XI, o número observado de casos no iésimo município. Meu telefone tocou aqui. Czão, o número de casos total no mapa. E por aí vai. Eu acho que essas quatro simbolizações, essas quatro incógnitas aqui, eu acho que elas já simbolizam bem o que eu quero dizer. Eu queria que você memorizasse Eninho, a população na zona, Enão, a população fora da zona, na população total no mapa, Xinho no município, Czão, casos no mapa. Beleza? Então vamos lá. Quais que são as minhas hipóteses? A hipótese nula é a probabilidade de ocorrência de um caso dentro da determinada zona é igual à probabilidade de ocorrência de casos fora dessa zona. É isso que está escrito aqui. A probabilidade de ocorrência de casos na zona é igual à probabilidade de ocorrência de casos fora da zona para todas as zonas delimitadas por Z, por um Z qualquer. A hipótese alternativa é que existe pelo menos uma zona Z para a qual a probabilidade de ocorrência de casos dentro dessa zona é maior do que fora da zona. E é isso que está dizendo aqui embaixo. Ou de outro modo, se o número de casos observados em cada área é proporcional da população na mesma área, então H0 é verdadeiro, porque a esperança é linear. Você pode até pesquisar por razão de verossimilhança, que é o modo de cálculo dessa equação do StatScan. O StatScan encontra valores de mais alta verossimilhança. Você vai ver que a razão de verossimilhança tem uma função de esperança que é linear. E aqui eu dou uns exemplos, só a título ilustrativo mesmo, que não convém agora a gente calcular. Mas então, a gente pode calcular os resultados como os mais prováveis. Aqui, no caso do exemplo aqui, eu verifiquei essas mesorregiões que eu numerei de forma tal em que eu verificasse o Location ID 16 foi o que deu mais provável. O Location ID 16, no caso a mesorregião centro, foi o que deu mais provável. É isso que está escrito aqui. Location ID, que é o cluster que deu o agrupamento. Fora isso, ele está me dizendo a população, que é 70. De fato, a gente observa que a população é 70 aqui. O número de esperado de casos, a gente vai fazer uma regra de 3 do tipo população na zona, população fora da zona, população no mapa
e população na zona. Deixa eu ilustrar aqui para ficar melhor. É assim, ó, de modo que Czão, que é o número total de casos no mapa. Você lembra daquela explicação? Tá, para X, que é o número de casos total na zona, assim como não, que é o número de população no mapa, tá, para N, que é o número de população na zona, beleza? Aí eu faço uma regra de 3, isso contando que a esperança seja linear. Porque, como eu falei, ela se baseia na razão de verossimilhança, e a verossimilhança traz uma função cuja probabilidade é a esperança, e a esperança é linear. Beleza? Tá. Então eu vou achar o número de casos esperados a partir dessa regra de 3. Czão vezes N dividido por N. Então eu vou achar o número de casos esperados. O risco relativo, a gente vai chegar lá. Aqui, como eu falei, Czão está para N, assim como casos totais no mapa, está por população total no mapa, assim como casos na zona, tá, para casos fora da zona. Beleza? Eu vou repetir para ver se eu não me confundi. Número de casos no mapa, tá, para o número de casos na zona, assim como a população no mapa, tá, para a população na zona. De modo que sobre a hipótese nula, a gente tem Czão vezes Ni, que é a população na zona, dividido pela população no mapa. O risco relativo, uma vez dado que a esperança é linear, é uma fórmula da epidemiologia que a gente vai observar aqui. A gente observa os casos comparados com os não casos. Se você fizer uma retrospectiva da epidemiologia, você vai ver que essa é uma função que relaciona casos a não casos. Aqui é a função da verossimilhança. Reza a lenda que se você derivar essa fórmula, você chega a esse resultado. E eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu nem sei derivar essa fórmula aí. E aqui a gente chega no que inferir. Tipo, essa é uma análise puramente espacial. A gente não pode inferir que a mesorregião... Não, que a zona determinada pelo cluster 2, que é o cluster vermelho, tem diminuído, entende? Por quê? Porque essa é uma análise puramente espacial. Então aí a gente chega na mesma conclusão quanto a mesorregião sul aqui. Ela não está aumentando. Ela pode estar aumentando, eu poderia chegar a essa conclusão caso eu fizesse uma análise espaço-temporal, mas não foi esse o meu propósito. Então eu não posso concluir quanto a tendências. Bom, e é isso quanto à razão de verossimilhança e quanto ao SAT-SCAN. Aqui eu deixo um material aqui quanto ao Kudorf, que foi o desenvolvedor do método,